A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. É um enorme prazer contar com você mais uma vez no nosso encontro semanal. Toda quarta às 10 da noite, programa Na Sua Opinião. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação no nosso programa. Lembrando que nós sempre fazemos o programa pensando em você. O mais importante sempre é e será a sua opinião sobre os assuntos polêmicos que nós vamos abordar aqui, como o de hoje. Algum tempo atrás, nós já falamos sobre monitoramento, né? Sobre falta de privacidade, as pessoas perderem, em detrimento, né? Essa falta de privacidade, ela acaba acontecendo por uma questão de segurança, com as câmeras, muitas cidades no Brasil e no mundo, né? Já praticamente todas monitoradas. E hoje nós vamos falar também sobre um outro assunto que envolve monitoramento e segurança no trânsito. São os radares, radares em rodovias, radares nas cidades, nas grandes cidades, o que acaba provocando um questionamento muito grande por parte dos cidadãos. Por quê? Alguns acham que os radares eles funcionam são um certo tipo de armadilha, que a função primordial deles, segundo a opinião de muitos, é arrecadar, e arrecadar cada vez mais. E se a gente consultar a internet, sites, a gente pode constatar que a arrecadação de muitas cidades, elas encaram o radar como uma fonte de rendimentos, que inclusive contribui para a manutenção da cidade. E a maioria das pessoas acha que a função é essa, e não uma função de segurança e prevenir acidentes no trânsito, nas cidades e nas estradas. Mas nós queremos saber a sua opinião. Então vai lá, a pergunta de hoje, você já pode participar através do Instagram e através do YouTube. Programa Na Sua Opinião, tanto no Instagram quanto no YouTube. Nossa pergunta de hoje para você votar e participar. Na sua opinião, a quantidade de radares determina se o trânsito é mais seguro? Sim ou não? Você acha que quanto mais radares nós tivermos nas rodovias, nas cidades, o trânsito vai se tornar mais seguro? Sim ou não? Você pode votar, já participar através do Instagram, programa Na Sua Opinião. E se você preferir deixar um comentário um pouco maior, você pode acessar o YouTube, o canal do YouTube, Programa Na Sua Opinião. Ali você pode deixar o seu comentário, se estender um pouco na sua opinião sobre os radares. Será que o número de radares, quanto mais radares nós tivermos nas cidades e nas rodovias, o trânsito vai ficar mais seguro? Sim ou não? Vote, participe, deixe a sua opinião. E já dando meu boa noite à querida Rivânia, é um prazer contar com você novamente, Rivânia, e com os nossos convidados de hoje. Uma boa noite. Muito boa noite, doutor Denis. É uma alegria sempre estar aqui e compartilhar tanta informação importante, prestação de serviço para o nosso público. Muito obrigada pela oportunidade e é uma honra receber convidados tão importantes, especialistas nos assuntos, como é o caso de hoje, né? Aqui ao meu lado, pertinho de mim, eu tenho Alessandro Ferro. Ele é veterano da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde atuou por 29 anos no CPTrans, Comando de Policiamento de Trânsito, e é especialista em legislação e direito de trânsito. Muito boa noite, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Boa noite, eu que agradeço o convite, poder participar de um programa e falar de um assunto tão importante como essa questão de fiscalização, velocidade, trânsito, né? É importante, agradeço o convite. Com certeza, nós agradecemos por estar aqui. Tenho certeza que teremos muito que falar hoje, vamos esclarecer muitas dúvidas, ouvir a opinião das pessoas, porque isso é realmente, como o senhor já disse, doutor Denis, é o mais importante. Nós queremos saber a opinião do nosso público.
Temos também mais uma convidada, ela está por videochamada, vai participar conosco aqui durante todo o programa. É a doutora Beatriz Silva, ela é advogada formada pela FMU em São Paulo e aceitou prontamente o nosso convite. Doutora, muito boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco de ideias. Nós agradecemos por ter aceito estar conosco e eu quero reforçar, doutor Denis, o convite que o senhor já fez ao nosso público. Você que está nos acompanhando já pode entrar agora no nosso Instagram, já votar na nossa enquete, pode também deixar a sua opinião a respeito do tema de hoje. Se você está nos acompanhando através do canal do YouTube, aproveite lá e se inscreva para ficar sempre por dentro de tudo que acontece aqui. Doutor Denis, eu tenho certeza que o programa hoje vai dar o que falar, como nós gostamos. É verdade, Ivani. E olha, quando se trata de radar e multa, é um tema polêmico, muita gente descontente, aquela alegação que o radar deveria estar num local visível, avisado, os outros falam que não, você tem que respeitar a velocidade, independente de ter o aviso ou não, mas tudo isso tem um aspecto jurídico legal, que daqui a pouco nós vamos falar com os nossos convidados, e vamos falar também sobre os tipos de multa que você recebe, as mais comuns, e um tema também recente que agora, em algumas estradas do estado de São Paulo, já está funcionando aquele radar que ele mede, ele capta a velocidade máxima e média entre 2 pontos. Então não adianta você, quando está perto do radar, diminuir a velocidade. Vamos supor, o limite é 120. Você vai lá perto do radar, notou o radar, vai passar 110, depois você passa do 120. Só que onde estiver um outro radar, ele vai captar novamente a imagem do seu carro e vai fazer o cálculo da velocidade média entre o primeiro e o segundo ponto. E se a velocidade for superior à permitida no local, você vai ser multado da mesma forma. Não adianta mais você diminuir a velocidade só perto do radar. Isso também eu gostaria que os nossos convidados depois falassem sobre isso, sobre o aspecto legal, o aspecto prático dessas multas e dos radares. Mas vamos rodar a nossa matéria-tema e ali você vai ficar um pouco mais por dentro do assunto e a gente volta na sequência com a opinião e participação dos nossos convidados. Pode rodar, por favor. As multas de trânsito nas rodovias federais tiveram uma queda de 21% em 2022. Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, foram 4,1 milhões de infrações registradas de janeiro a dezembro do ano de 2022, contra 5,2 milhões no mesmo período de 2021. O motivo foi a redução dos radares nas rodovias federais. O governo anterior do presidente Jair Bolsonaro reduziu o número de radares fixos. Também foi alterada a resolução que tratava dos radares móveis, aqueles que são instalados em tripés perto das viaturas policiais. Isso acabou reduzindo o número de radares de 8.000 para cerca de 1.500, o que impactou muito as infrações de velocidade. Além da suspensão de radares móveis em 2019, decisão que depois foi revogada pela Justiça em novembro de 2020, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, proibiu os radares ocultos. A resolução determinou que todas as vias monitoradas devem ter placas que mostram a velocidade máxima permitida, com medidores visíveis. Os trechos monitorados e a localização dos radares também devem ser divulgados na internet. Os principais motivos de multas em rodovias federais são: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, ultrapassar pela contramão, conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado, transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%, desobedecer às ordens de uma autoridade competente de trânsito ou agentes, conduzir o veículo com equipamento obrigatório como cadeirinhas para crianças. Na sua opinião, a quantidade de radares determina se o trânsito é mais seguro?
vote, participe, deixe a sua opinião, tanto no canal do YouTube e vote também através do Instagram. Você acha que quanto mais radares tiver, mais seguro vai ser o trânsito nas cidades e nas rodovias? Sim ou não? E eu dando meu boa noite, já agradecendo ao Alessandro por ter aceito o nosso convite. Um prazer recebê-lo aqui. E, Alessandro, gostaria que você desse aí um briefing inicial sobre o assunto, radares, legislação, o que mudou, o que foi proibido, o que volta a valer, porque muita coisa ocorreu do ano passado para cá. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Denis. Um prazer estar participando do seu programa. Bom, a questão é bem polêmica, esse assunto de fiscalização. Primeiro que ninguém gosta de ser fiscalizado. Então, quando a gente fala em aumento da quantidade de radar, é lógico que as pessoas provavelmente não vão querer, não vão concordar com esse aumento. Mas o radar, ele acaba colaborando com a redução de acidentes de trânsito, com mortes, enfim. Porque a pessoa acaba respeitando, porque ela não quer ser autuada, não quer ter aí arcar com esse custo de uma multa que pode até custar a suspensão da habilitação dela por excesso de velocidade. O que ocorre? A fiscalização realmente passou por alteração em 2020, né? Foi editada uma resolução pelo Conselho Nacional de Trânsito, a resolução 798, e ela trouxe algumas alterações, como o radar não pode ficar mais escondido, atrás de viaduto, escondido atrás de árvore. E toda a via, não importa se é estrada, se é área urbana, tem que estar sinalizada com a sinalização R19, que é a placa de regulamentação de velocidade da via. Então, são essas mudanças, né, que particularmente entraram, né, que foram alteradas em 2020. Agora, a questão da redução do radar, com certeza, ela acaba aqui colaborando para o aumento do número de acidentes, como a gente comentou já, porque a pessoa acaba não respeitando só a placa de velocidade. Radar móvel, Alessandro? Sim, o radar móvel, você tem dois tipos, né? A legislação, a mais atual, ela traz dois tipos, o fixo e o radar móvel. O radar móvel, tanto o fixo como o móvel, não pode estar escondido, ele tem que estar ostensivo e a via tem que estar sinalizada com a velocidade regulamentada. Essa é a exigência da nova norma, né? Que não é tão nova assim, já tem 3 anos de uso. Mas quando você diz que ele tem que estar assim, ostensivo, seria o quê? Uma viatura no acostamento, algum outro tipo de sinalização para dizer que ali existe um radar móvel? Porque numa rodovia, por exemplo, você está prestando atenção na estrada ali. Normalmente você não fica olhando para o acostamento ou para uma outra parte, você está olhando em frente. Como é que é essa demonstração ostensiva do radar móvel? A norma ela não traz detalhes, mas quando a gente fala de ostensivo, ele não está obstruído por um viaduto, uma árvore ou qualquer outra, uma obra de arte, né, um viaduto, uma ponte, enfim, que não seja possível o condutor verificar aquele agente à distância, né? Agora, o importante é que a gente passe para as pessoas que estão acompanhando, que elas respeitem a velocidade que está na placa de sinalização. Tá? Então, essa ostensividade na fiscalização com o sistema móvel, né? A gente utiliza aquele termo, aquele radar móvel que eles falam aquela pistola de fiscalização, né? O agente não pode estar num ponto da via que o motorista não possa vê-lo a uma certa distância. A norma não traz a distância que ele tem que ser visto, mas ele tem que estar ostensivo, né? Então, se ele tem que estar posicionado, uniformizado, aquela viatura que ele estiver utilizando tem que ser caracterizada, não pode ser uma viatura que não tenha o logotipo lá da instituição, né, da Polícia Rodoviária Estadual ou Federal, enfim. O órgão que está fiscalizando, ele tem que estar, tanto viatura quanto o agente tem que estar padronizado lá para fazer a fiscalização. Então, ele não pode estar escondido, né, na hora de fazer essa fiscalização. Obrigado, Alessandro. Eu queria passar, já dando meu boa noite à doutora Beatriz, agradecendo ter aceito o convite, participar do nosso programa. E, doutora, primeira pergunta, o aspecto legal, o que as pessoas
mais reclamam, mais questionam judicialmente, aonde o direito da pessoa aí, ele acaba sendo violado? Como funciona essa parte aí, essa interação entre os radares e os contribuintes? É claro que essa é uma questão muito controversa, né? É um ponto, inclusive, interessantíssimo de ser debatido. E os contribuintes reclamam muito a respeito das multas que são imputadas. Inclusive, a legislação brasileira assegura a eles a oportunidade de contestar as multas. Então, é importante que isso seja delimitado. Rivânia, por favor, a opinião, a primeira parcial da nossa pesquisa e também a opinião de alguns internautas. Ok. Vamos lá, nós já temos a nossa primeira parcial. A nossa pergunta hoje é se você acredita que a implantação de radares melhora, aumenta a segurança no trânsito, consegue realmente tornar o trânsito mais seguro. Até agora, a nossa primeira parcial mostra que 19% das pessoas não acreditam nisso. Aliás, 19%, acreditam nisso, que a implantação de radares torna o trânsito mais seguro. Já 81% não concordam. Na opinião deles, os radares não mudam a situação do trânsito no Brasil. Nós temos algumas participações, se você está nos acompanhando agora pelo canal do YouTube, deixa aí o seu comentário. Se você está nos acompanhando também pela TV Mundial, pela internet, você pode entrar no nosso Instagram agora, comece a nos seguir e deixe o seu comentário também. Eu vou ler algumas pessoas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube e estão já deixando comentário aqui pra gente. O Eufábio Bonfim diz: não, a quantidade de radar sozinha não é parâmetro para mensurar segurança no trânsito. A Elza Rosa de Oliveira diz: acho que não precisa de tantos radares que tem Brasil afora. Às vezes ajuda o trânsito e às vezes é só para arrecadar alguns lugares que não tem necessidade. Temos muitas pessoas participando também, dizendo que estão acompanhando de vários lugares do Brasil. Até o final do programa nós vamos ler o seu comentário, então deixe a sua mensagem, deixe o seu comentário, nós queremos saber a sua opinião. Doutor Denis. Vamos voltar ao Alessandro. Alessandro, esse novo tipo de radar que funciona pela média da velocidade, ele foi implantado agora recentemente, se eu não me engano, em algumas rodovias de São Paulo. Como ele funciona? Já está aprovado? Já está liberado? Funcionando normalmente? Então, esse sistema, só para o pessoal entender, você já tinha passado mais ou menos, né, a como ele funciona. Então, você tem um equipamento num ponto, por exemplo, vai no número 1000 de uma determinada avenida, rodovia, enfim, tal quilômetro. E no número 2000 você tem um outro equipamento. Vamos colocar aqui uma suposição que aquela via permite você andar 60 km por hora. Se algum trecho entre o primeiro equipamento e o segundo equipamento você ultrapassar os 60 por hora, ele vai saber pelo tempo de deslocamento que você, em algum desses pontos, em algum trecho, você excedeu o limite de 60 por hora. Então, ele vai fazer a autuação por velocidade média. Ocorre que ainda não está sendo feita a autuação. Aqui em São Paulo, a CET chegou a fazer esses testes, né, em algumas avenidas, e ela notificava o condutor, só que não tinha valor, né, para pagar a multa, nem gerava pontuação para habilitação. Era só um puxão de orelha, vamos dizer assim, para avisar o condutor: olha, você está excedendo o limite de velocidade em alguns trechos. Então, nas rodovias a mesma coisa, ele está sendo utilizado como teste. Então, não foi regulamentado essa fiscalização ponto a ponto, a fiscalização por média de velocidade. Então, por enquanto, os órgãos que estão fazendo esse teste, como a CET de São Paulo, ela está notificando só como uma advertência para o motorista e dando um recado que em breve esse tipo de fiscalização vai ocorrer no Brasil todo. E como funciona, por exemplo, essa parte tem que estar de uma forma clara, né, divulgado. Como seria? Falaria: olha, você está passando pelo ponto 1 agora e no ponto 2, a tantos quilômetros ou a tantos metros, vai existir um outro radar? Vai ter essa divulgação ou não? Então, se a gente pegar a norma atual, ela fala que a relação de todos os equipamentos, né,
tem que estar disponível tanto no site do órgão de trânsito, se é estadual, se é municipal, federal, e também tem que estar disponível no próprio órgão de trânsito. Então, hoje, o cidadão, ele se dirige, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal. A instituição tem que fornecer para ele, naquela rodovia tal, quais quilômetros estão os equipamentos instalados. Isso também é válido para a área urbana, tá? Então, no município de São Paulo, por exemplo, no site da CET tem que estar disponibilizado lá em quais vias, né, estão instalados os equipamentos. Então, é uma forma também né, no direito, né, o princípio aí da publicidade, né, de estar divulgando onde esses equipamentos estão instalados. Tá? Então, é dessa forma. Não tem nenhum outro canal de comunicação, por exemplo, que o cidadão possa acessar uma divulgação em alguma TV ou mídia, enfim, algum jornal, fala, ó, tal via tem radar. Então, o cidadão, ele quer saber, ele entra no site lá do órgão de trânsito responsável pela cidade dele, né, pelo estado dele, ele vai ter acesso a essa informação. Pelo menos deveria ter, né? Exato. Parece que a doutora Beatriz, agora recuperamos o áudio com ela. Boa noite, doutora. Boa noite. Eu gostaria que a senhora, por favor, explicasse um pouco do aspecto jurídico, como funciona, como a pessoa pode se defender, quais as irregularidades ou os excessos que são cometidos, às vezes, pelas autoridades, em termos de autuação, envolvendo radares. Boa noite, muito obrigado, doutora. Claro, é defeso ao cidadão, toda vez que ele for autuado, né, for ali alvo de uma multa, que ele apresente a contestação junto ao órgão de trânsito. Então, toda vez que o órgão de trânsito fizer um apontamento com relação ao usuário, ele pode se defender apresentando uma contestação. E quais os excessos mais cometidos pelos motoristas? Ainda é excesso de velocidade, ultrapassa, porque a gente viu aí o excesso de velocidade até 20%, né? Mas nos recursos apresentados, a maioria dos recursos são sobre isso? Acredito que a maior incidência de autuações seja em relação a excesso de velocidade. É verdade, é um problema, pelo menos o que a gente vê aí em muitas rodovias, né? A imprudência do motorista, de muitos motoristas, inclusive até de caminhões pesados, né? Que acabam cometendo esses excessos. Mas nós vamos agora até as ruas para saber o que o povo acha sobre isso. E é importante a sua opinião e o seu voto. Você acha que quanto mais radares nós tivermos nas cidades e nas estradas, mais seguro vai ficar o trânsito? Sim ou não? Vote pelo Instagram, participe pelo canal do YouTube. Vamos rodar o Povo Fala, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre os radares em São Paulo e no Brasil. Na sua opinião, os radares de trânsito ajudam a deixar o trânsito mais seguro? Eu acredito que ajuda, mas também acho que tem em excesso em alguns lugares. Mas, sem dúvida, acho que ajuda sim. Tem lugar que você vê que é pegadinha, atrás de árvore, local mal, como eu posso dizer, mal alojado, né? Então, acho que um radar, quando ele não está bem visto para o motorista, ele deixa de ser uma coisa para ser seguro e para ser arrecadador, vamos assim dizer, né? Em termos de receita. Mas, por outro lado, faz com que alguns imprudentes aí tenham que correr menos, faça menos burrice no trânsito, né? Menos imprudência. Acho que sim. Eu acho que deixam sim. Acho que é uma forma de você controlar, porque as pessoas não têm autocontrole. Então, acho que é uma forma de você levar as pessoas a obedecerem às regras. Ajudam. Porque eles levam os motoristas a terem mais prudência, controlarem a velocidade no trânsito, ficarem mais atentos. Acho que é isso. Bom, eu acredito que o trânsito já é difícil de por si, mas acredito que os radares que ajudam a deixar o trânsito mais seguro, sobretudo porque tem zonas onde, se não fosse pelos radares, né, os carros iriam muito rápido e possivelmente teria mais acidentes. Então, eu acho que sim. Depende. Por trás dos radares também tem uma política. Mas se a pessoa for responsável no trânsito, não precisaria de radar. Porque, tipo, quando você atravessa uma
uma linha de pedestres, os carros tinham obrigação de parar, eles não param, sabe? Então tudo que é obrigatório tem que ser feito, mas as pessoas deviam fazer isso por livre e espontânea vontade. E na sua opinião, a quantidade de radares determina se o trânsito é mais seguro? Eu acho que existe uma associação, né? Quando a pessoa responde, normalmente ela não questiona muito sobre a segurança, né? Acho que isso praticamente todo mundo concorda que fica mais seguro. Mas o que causa é aquela dúvida na pessoa dizendo, mas o radar ele não é feito para segurança, ele é feito para multar, para arrecadar. A função primordial dele é essa. Então, com esse pensamento, acaba causando uma rejeição, né, aos radares. Porque ele olha para ele e fala, aquilo é uma máquina que vai tirar dinheiro do meu bolso e vai jogar o dinheiro na mão do Estado. Inclusive, nós tivemos vários casos aqui recentemente, em São Paulo, principalmente, de depredação dos radares. As pessoas revoltadas com o radar iam lá, quebravam, arrancavam, tiravam do poste. Eu queria passar a doutora Beatriz também para um enquadramento jurídico sobre esse assunto. O que pode acontecer com a pessoa que faz isso daí, que depedra, que quebra o radar? A pessoa que destrói, inutiliza ou deteriora um radar de velocidade responde pelo crime de dano qualificado. Está previsto no artigo 163 do Código Penal, cuja pena é detenção de 6 meses a 3 anos, inclusive de multa. Então um alerta a você aí, cuidado, mesmo nervoso, aí, às vezes revoltado com o radar, você veja que a pena ela é forte. Então o mais fácil é você respeitar os limites de velocidade. Isso daí é bom para você, é bom para os outros motoristas também e para os pedestres. Eu queria voltar, Alessandro, agora, um ponto que para mim não ficou muito claro, Alessandro. Por exemplo, nas marginais aí em São Paulo, eu notei várias vezes os operadores de radares móveis, não é que chama, não sei qual é o termo técnico, né, para aquele, ficavam em cima da ponte, multando os carros no sentido contrário. Quer dizer, quando você olha para a ponte, não dava para ver a presença dele, porque quando você passava, ele estava na outra direção e já pegava a placa do seu carro, a placa traseira do carro. Isso ainda é permitido ou não pode mais? Não pode mais. Com a edição da Resolução 798, né, do Conselho Nacional de Trânsito, que foi em 2020, essa prática ela foi abolida, não pode mais. Eu lembro dessa fiscalização da CET, cheguei a parar em alguns pontos de fiscalização quando eu estava na ativa na Polícia Militar para conversar com os agentes e eles poderiam fazer a fiscalização dessa forma. A norma antiga apontava que a via tinha que ter a sinalização de velocidade, era o suficiente para fiscalizar. O equipamento, no caso, não necessitava estar ostensivo. Então, com a edição da Resolução 798, isso caiu, então tem que estar ostensivo hoje. Então, o agente não pode estar mais em cima de um viaduto fiscalizando a via lá embaixo, por exemplo, né? Ele tem que estar, como a gente disse, né, tem que estar visível para os motoristas daquela via quando ele está fiscalizando. E um outro detalhe também que eu queria que você passasse a gente, houve uma redução no número de radares, principalmente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora parece que voltou, aumentou. O que aconteceu nessa época? Como é que foi reduzido? Como é que agora está sendo aumentado? O que aconteceu nesse período? É lógico, tivemos a pandemia, mas isso parece que começou antes da pandemia, essa redução, não é isso? A resolução ela é de 2020, né? A pandemia nós começamos no início de 2019, março, por aí, né? Com a alteração da resolução, a gente não teve acesso exatamente à informação por causa da redução. Então, a gente acredita que os órgãos de trânsito, né, de fiscalização, por conta dessa edição dessa nova resolução lá em 2020, eles passaram a se adaptar, né, aos equipamentos que estavam afixados lá numa ponte, num viaduto. E aí, esse período,
provavelmente ficou suspensa a fiscalização em alguns locais, talvez por demanda de contrato, né? A concessionária que fosse fazer a fiscalização em si, a manutenção dos equipamentos. Então, eu acredito que por isso que ocorreu aí essa diminuição na fiscalização. Importante de lembrar que a fiscalização, as multas, né, elas ficaram represadas num bom período aí de pandemia, inclusive a renovação da habilitação, e talvez isso trouxe uma sensação de que também reduziu a fiscalização, né? Então, na verdade, a fiscalização continuou ocorrendo, o que aconteceu foi o represamento dessas autuações que passaram a ser enviadas num prazo posterior aí para os condutores, para os proprietários de veículo. Ok, muito obrigado, Alessandro. Rivânia, vamos à nossa segunda parcial da pesquisa e também a opinião de alguns internautas. Vamos lá. A nossa pergunta de hoje é: a quantidade de radares determina se o trânsito é mais seguro? Tivemos uma pequena mudança. 24% das pessoas agora afirmam que sim, que torna o trânsito mais seguro. Já 76% não acreditam que isso influencie na segurança do trânsito. Nós temos alguns comentários aqui no nosso Instagram. O Ellerson diz: embora o intuito da implantação de radares seja para prevenir acidentes, claramente nota-se que isso é desnecessário em várias rodovias e estradas. Portanto, não acho necessário esse tipo de fiscalização. O Fefeveides diz: até o momento não. Radares são só para remediar no ponto instalado, visto que grande parte dos motoristas brasileiros acionam a frenagem no radar e, passando por ele, voltam a acelerar. Depende bastante da cultura e da educação de uma sociedade. O Teobaldo Santos, da Bahia, diz, ele é muito incisivo, ele diz que sim, que aumenta a segurança e está nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência. É isso, doutor Denis. Nós temos alguns dados aqui, até eu estava anotando, e para passar, que eu achei bem interessante. Só para a gente ter uma ideia aqui, nos primeiros 2 meses agora, nos primeiros meses, aliás, de 2023, registradas 722.751 infrações em rodovias federais no Brasil. E sabe quanto totalizou o valor dessas infrações, as multas? Mais de 271 milhões de reais. Quer dizer, é inegável que existe o aspecto da segurança, sim, sem dúvida. Mas também é inquestionável que existe o aspecto financeiro envolvendo tudo isso. Inclusive, tem vários prefeitos, isso o Alessandro também trabalha, especialista na área, deve saber disso daí. Muitos prefeitos falam que eles já contam no orçamento com a entrada desse dinheiro das multas em ruas das cidades, né? Prefeitura. Eu creio que também isso daí deve, tanto para governo federal, estadual, eles também devem contar com essa entrada de receita. E eu não sei se eu estou errado, Alessandro, mas a sensação não é essa? Será que as pessoas elas criam uma barreira no aspecto da segurança por envolver o aspecto financeiro? Sem dúvida, é o que eu falei no começo, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado e quando mexe no bolso, aí piora. Mas, infelizmente, é a forma hoje de a gente buscar a redução de acidente de trânsito, né? Lembrando que esse termo acidente mudou, hoje a terminologia correta é sinistro de trânsito, mas é só um detalhe. Então, é assim, a questão, às vezes as pessoas também falam, reduziu o número de radar e tal. O que acontece? Pelo fato de ter que estar ostensivo, né, os equipamentos, tanto fixo quanto móvel, isso houve uma redução, porque as pessoas passaram a ver o equipamento na via, né, num pórtico lá, num poste de metal específico, né, para o equipamento, passaram a ver o agente ali fiscalizando. Então, isso aconteceu que reduziu também um pouco das autuações por velocidade. Agora, assim, infelizmente, a nossa preparação dos condutores, né, no Brasil, ela precisa melhorar muito, né? Então, hoje, a pessoa busca lá um centro de formação para se habilitar. O processo de habilitação, ele é muito ruim, né, no nosso país. A parte
mais importante na preparação desse condutor, que é a parte de legislação de trânsito, onde ele vai aprender a regra, onde ele vai aprender o que ele pode, qual que é o direito dele, o direito do pedestre. Né? Eu costumo até, nas minhas aulas, quando eu faço algum tipo de treinamento, eu até pergunto, o pedestre é obrigado a atravessar na faixa? A maioria das pessoas falam sim, ele tem que ir na faixa. E o Código de Trânsito tem a previsão no próprio Código de Trânsito, lá no artigo 69, que diz que o pedestre ele é obrigado a atravessar na faixa se ele tiver uma distância de 50 metros da faixa. Então, isso está previsto no Código de Trânsito. Né? Então, a fiscalização, quer seja pelo agente, pelo radar, ela, não tenho dúvida de que ela contribui para a redução no número de sinistros de trânsito. Agora, é o que você disse, né? Muita gente não concorde por questão mais financeira, mas a questão da segurança, isso a gente não tem como negar que ela contribui para a redução de sinistro. Parece que temos alguém na linha. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, é Vitor. Boa noite. Vitor, você fala da onde? São João del Rei, Minas Gerais. São João del Rei, Minas Gerais. Um abraço a todo o povo de Minas Gerais. E qual a sua opinião, Vitor? Você acha que quantos mais radares a gente tiver, mais seguro vai ficar o trânsito? Acho que não. Eu acho que seria assim, mais bem distribuído, colocar nos lugares melhor. Assim, evitar acidente em curva perigosa, viaduto, ponte estreita. E, no caso, assim, perto de escola, você acha para diminuir a deveria ser velocidade. melhor localizado o radar e não a quantidade? Quantidade nem sempre é qualidade, né? É verdade. Muito obrigado pela sua participação, Vitor. Um forte abraço, boa noite ao todo o povo aí de Minas Gerais. E você pode continuar votando, daqui a pouco a gente vai encerrar a pesquisa, tá? Mas ainda dá tempo. Na sua opinião, quanto mais radares nós tivermos, mais seguro vai ficar o trânsito nas rodovias e nas cidades? Sim ou não? E eu queria passar agora também a doutora Beatriz, mais uma dúvida, que muitas pessoas falam, mas isso daí de radar, o radar não é um bem público, isso daí é de empresa privada que ganha milhões de estação com prefeitura, com estado para implantar o radar não é um bem público, essas empresas aqui colocam. Como funciona isso daí, doutora? Afinal de contas, o radar é um bem público ou não? O radar pode ser, sim, considerado um bem público porque ele está a serviço do serviço público. Então, ele está ali para auxiliar as companhias de trânsito na fiscalização das leis. Logo, por estar servindo aos órgãos públicos, ainda que fossem de empresas privadas, podem ser equiparados aos bens públicos. Então, olha, isso é importante. Se você veja que a empresa, ele pode ser considerado, sim, um bem público e existe muito questionamento aí sobre essas empresas de radares. Eu queria também perguntar ao Alessandro, como é que funciona aquela parte lá que o radar tem que ser calibrado, ajustado de tempo em tempo, passado por uma vistoria, porque senão isso daí, inclusive, pode ser objeto de impugnação da multa, é isso, né? Exatamente. Só fazer um complemento ao que a doutora Beatriz disse, isso tá claro a questão do equipamento, se ele pertence ao órgão público ou à concessionária. Isso está lá no dano qualificado, né, no artigo 63 do Código Penal, no inciso 3, lá está dizendo, não importa se é do Estado, do município ou do órgão federal ou da concessionária que tem a concessão para fiscalização. Se o cidadão lá causou dano no equipamento, ele vai responder. A questão da aferição dos equipamentos, ocorreu uma alteração também nessa questão da data de aferição. Então, o Conselho Nacional de Trânsito inicialmente tinha colocado a cada 12 meses a aferição, tirou isso da resolução e colocou que a aferição vai ser de acordo com o sistema, com o Inmetro, por exemplo, ou algum instituto que seja acreditado pelo Inmetro. Então,
Aí a base vai ser uma portaria do próprio Inmetro, que geralmente é de 12 meses a calibração desse equipamento, tá? Então, na autuação, quando você recebe a notificação, lá vem a data da última aferição do equipamento. Então, você calcula 12 meses, né? Que é o prazo de aferição do equipamento. Eu acho que o contribuinte ele tem que estar conscientizado, né, da responsabilidade, principalmente o motorista, né, sobre excesso de velocidade, sobre a legislação, mas também tem que saber dos seus direitos. É muito importante a pessoa ficar atenta quando recebe a autuação, quando recebe a notificação, para poder se defender, caso necessário for. Às vezes aconteceu algum erro, equívoco, para a pessoa se defender. Mas vamos agora à nossa prévia, terceira prévia. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar, mas você ainda pode votar. Você acha que quanto mais radares tivermos, mais seguro ficará o trânsito nas estradas e nas cidades? Sim ou não? Rivânia, por favor, a nossa terceira prévia e a opinião de mais alguns internautas. Tivemos uma mudança bem discreta aqui desde a última parcial. 22% das pessoas que votaram afirmam que sim, que há uma mudança, que os radares, a implantação de radares torna o trânsito mais seguro. Já 78% não acreditam que os radares melhorem a situação e a segurança do trânsito. Eu vou ler alguns comentários de pessoas que estão nos acompanhando agora pelo nosso canal do YouTube. A Lenine Gomes diz: os radares nas rodovias proporcionam mais segurança nas estradas, mas, na minha opinião, os valores arrecadados devem ser aplicados em mais melhorias na manutenção das rodovias e fiscalização. O Marcelo Querique diz: o radar tira a atenção do condutor, onde o condutor, ao invés de ficar atento ao trânsito, fica procurando o radar e esquece do principal objetivo, que é a segurança da via. A Dirce Macari: eu vejo radares muito importantes, porque os motoristas não respeitam o limite de velocidade. Imagine sem os radares. Então, ela é a favor dos radares. Se você, por acaso, está nos acompanhando, mas ainda não deixou a sua opinião, vai agora para o nosso Instagram e deixe a sua opinião. Você acredita que a implantação de radares torna o trânsito mais seguro? Nós queremos saber o que você pensa. Conte-nos alguma experiência que você já teve, alguma história relacionada ao assunto e participe da nossa enquete. Estamos aguardando a sua participação. Eu queria também uma outra dúvida, foi bem levantado aí pelo nosso internauta, nosso amigo internauta, sobre a utilização desse dinheiro arrecadado através das multas. Alguns anos atrás, teve a propositura de uma ação por parte do Ministério Público, justamente pedindo esclarecimentos. No caso, eu não me recordo muito bem se foi ao governador ou ao prefeito, sobre a utilização do valor arrecadado, que ele devia ser utilizado justamente isso, em escolas, em aprimoramento da condução, dos motoristas. Alessandro, isso daí, como está funcionando agora? O dinheiro é utilizado para isso, sim ou não? Nesse caso, a gestão foi do prefeito de São Paulo, uma gestão passada, né? Que estava utilizando a verba de arrecadação de multa para construir terminais de ônibus. A legislação de trânsito ela deixa clara que essa verba ela tem que ser utilizada para fiscalização, educação de trânsito e parte de engenharia de trânsito. Essa verba tem que ser destinada para esse fim. Se for utilizado para qualquer outra finalidade, aí realmente ela não está sendo utilizada da forma que deveria, conforme a lei. E um outro detalhe também, essa história da pontuação, que inclusive o presidente Jair Bolsonaro chegou a defender, né, um aumento ali na pontuação para se perder a carteira ou a carteira ficar suspensa. Como ela está vigindo hoje? Teve uma alteração com relação à quantidade de pontos. A sua pergunta é bem interessante. A partir de 2019, tem um projeto de lei que virou lei, que alterou vários artigos no Código de Trânsito, dentre eles a quantidade de pontos na CNH, que passou de 20 para 40 pontos. Só que o pessoal tem que ficar atento com uma questão. Você só tem direito aos 40 pontos se você não cometer, no período de 12 meses, nenhuma infração gravíssima. Se você cometer uma infração gravíssima, você tem direito a apenas 30 pontos. Se você cometer duas ou mais gravíssimas, você tem direito a 20 pontos apenas. Outra situação,
a infração de velocidade, ela é dividida em 3 situações. Se você ultrapassar o limite de velocidade em até 20% da velocidade máxima permitida, a infração vai ser uma infração média, né? Se você ultrapassar de 20% a 50%, ela passa a ser uma infração grave. Se você ultrapassar mais de 50% da velocidade permitida da via, ela é uma infração gravíssima e ela traz como consequência a suspensão da habilitação. Então, muita gente não sabe dessa questão da velocidade, tá? Então, a pontuação, você atingiu a pontuação, ultrapassou, vai gerar suspensão. É lógico que isso tem lá, você tem o direito ao contraditório, fazer os recursos, né? As instâncias aí recursais, enfim. E você pode tentar reverter essa situação. É um pouco difícil, porque você tem que provar que você não cometeu, você tinha vendido o veículo, era outra pessoa que estava ao volante, enfim. Mas você tem direito a se defender, sim. Então, só para dar um exemplo, ver se está correto. Numa via que o limite de velocidade é 80 km por hora. Se eu passei nessa via acima de 120, que seria acima dos 50% da velocidade máxima, se eu passei nessa via 130, eu cometi uma infração gravíssima. E aí eu já perdi a carta, é isso? Isso. Essa infração de excesso de velocidade acima de 50%, ela tem a consequência a suspensão da habilitação. Tá? É uma das infrações que trazem suspensão imediata sem a necessidade de acúmulo de pontos. Tem outra do artigo 170, que é ameaçar pedestre ou outros veículos, também suspende de imediato. Aí você tem a do racha, você tem a do álcool, dirigir sob efeito de álcool. São infrações, algumas gravíssimas, que têm aí o efeito suspensivo, que não precisa do acúmulo de pontos. Essa do efeito do álcool, você falou, até um tempo atrás não podia ter consumo nenhum de álcool. Parece que agora a dosagem mudou. Como é que está? Se a pessoa é parada, como é feita a medição da graduação alcoólica e qual o limite? Então, vamos lá. Primeiro que você não é obrigado a fazer o teste, né? Todo mundo sabe, eu não sou obrigado a produzir prova e tal. Existe uma infração para quem se recusa a fazer o teste. É uma infração para quem se recusa e não apresenta sinais de ter ingerido bebida alcoólica ou ter feito uso de drogas. Tá? Então, a pessoa foi parada numa operação policial, parou num bloqueio policial, ela é convidada a fazer o teste, se ela se nega, ela é autuada. Consequência, multa de quase R$3.000, suspensão da habilitação por 12 meses. Isso aí ela não tem como fugir. Aí ela tem que apresentar alguém que não bebeu, que faça o teste do etilômetro, do bafômetro, para liberar o veículo dela. Se ela não apresentar essa pessoa, o veículo deve ser removido ao pátio. Essa é a primeira questão. A pessoa topa fazer o teste, ela aceita. Soprou o bafômetro, acusou até 0,04 lá no digital, no display do aparelho, apresentou lá o valor de até 0,04 decigramas, ela não é autuada. Porque o equipamento tem uma diferença lá, né? Uma tolerânciazinha, vamos dizer assim. Agora, se ela soprou, acusou lá 0,05 até 0,33, ela está cometendo uma infração de trânsito com as mesmas consequências de quem não sopra. Multa de quase R$3.000, suspensão da habilitação por 12 meses. Soprou, deu 34 ou mais no resultado, aí além da infração, ela está cometendo também o crime de trânsito. Condução ao distrito policial, de lá é feito um ofício, ela é encaminhada para o IML para fazer dosagem sanguínea, né? Provavelmente ela não vai deixar tirar o sangue. Se ela não deixa, ela é submetida a um perito lá, um médico que vai examiná-la e vai fazer um laudo para juntar no processo. Quando você fala dessa dosagem, o que equivale? Por exemplo, em média, né? Eu sei que cada organismo reage de uma forma, mas se a pessoa tomou uma latinha de cerveja ou 2 latinhas, qual que é o limite aí? Então, existem vários estudos, né, que foram feitos com pessoas que se alimentaram bem, outras que não se alimentaram, pessoas que têm um complexo físico mais avantajado, outras não, enfim. Aí vai de organismo para organismo. O que a gente costuma falar assim, um copo de cerveja, principalmente para quem não está acostumado a beber, pode acusar, no mínimo, ficar dentro da infração de trânsito. Tá? Então, um copo de cerveja.
É lógico que você tem aquele tempo que você ingeriu, a quantidade e tal. A própria norma, pelo menos, vou falar de Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem um procedimento, abordou o condutor. O policial faz a pergunta, você ingeriu bebida alcoólica? Ingeri. Qual que foi o último gole? Faz menos de 15 minutos. Então vamos aguardar 15 minutos para você fazer o teste depois, né? Para não ter aquele problema de o álcool que está na mucosa, né, da boca, enfim. Agora, é assim, eu não recomendo tomar nada, né? Nem um copo de cerveja, nada, porque você corre o risco de ser pego, sim, e acusar resultado no equipamento. Tá, ok, obrigado. Eu gostaria de pedir a você agora, nós estamos encerrando nossa pesquisa, daqui a pouquinho a Rivânia vem com o resultado final, mas parece que temos mais alguém na linha. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, fala com o Albino. Albino, você fala de onde? Eu falo de Betim, Minas Gerais. Betim, Minas Gerais. Hoje, Minas em peso aí com o nosso programa. Um abraço ao povo mineiro. E a sua opinião, Albino? Você acha que quanto mais radares nós tivermos, mais seguro fica o trânsito, sim ou não? Eu penso que isso é relativo, porque o moço está dizendo aí que está tendo algumas mudanças, ok. Porque até então tem provado muito que os radares têm sido mais para arrecadar do que para poder realmente fazer um efeito de segurança no trânsito. Agora, eu penso que o que faz realmente diminuir, dar ao motorista mais responsabilidade, eu acho que é penalização. É penalização está sendo discutido a questão de dirigir, por exemplo, embriagado, né? A gente vê que as penas são muito brandas. A pessoa destrói a família, às vezes começa a trazer no trânsito e aquilo, a pena é muito branda. Então, eu acho que isso seria uma das coisas que queria fazer a pessoa pensar duas vezes antes de fazer bobagem no trânsito. E eu dirijo há muitos anos e sei o que é responsabilidade e tudo, mas a gente vê muita coisa absurda, né? Acho que o radar ajuda sim, vou ser sincero, ele ajuda sim. O rapaz falou aí nas curvas, né? Antes de curva, ponta estreita, eu acho que isso aí contribui bastante, muito, né? Mas não no geral, igual antes dos radares em lugares escondidos, atrás de viaduto, como foi falado aí, eu acho que aí já é questão que parece que configura um pouco de má fé, né, para poder arrecadar e coisa do tipo, né? Ok, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite. Rivânia, por favor, o resultado final da nossa pesquisa. Vamos lá. A quantidade de radares determina maior segurança no trânsito? Das pessoas que votaram, 21% afirmaram que sim. 79% não acreditam que essa segurança no trânsito vem dos radares ou que eles possam proporcionar maior segurança. Como o senhor disse agora há pouco, doutor Denis, Minas Gerais em peso aqui hoje participando do nosso programa. O Paulo Bélio, de Belo Horizonte. Radares não resolvem a segurança no trânsito. Acredito que melhores estradas e sinalizações seriam a solução. O Rocha Wallace Oliveira diz, os radares até proporcionam falta de segurança em determinados lugares. Pesados, os valores são muito pesados das multas, então por que não colocar lombadas se o motivo é diminuir a velocidade? São os questionamentos, a opinião e é isso que nós gostamos, saber o que você que nos acompanha pensa. Doutor Denis. Muito obrigado, Rivânia. Eu queria já agradecer muito aos nossos convidados, ao Alessandro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Foi um prazer recebê-lo, Alessandro. Prazer foi meu, doutor. Estou à disposição. Muito obrigado. Doutora Beatriz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer receber a senhora aqui. Eu quem agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Rivânia, mais uma vez, foi um prazer poder contar com você aqui, com a sua competência na realização do nosso programa. E queria agradecer a você, amigo, amiga, telespectador, internauta, você que participou, que votou, você que apenas acompanhou a programação, o nosso muito obrigado. E lembrando, você pode assistir tanto ao vivo esse programa como qualquer outro programa já veiculado através do nosso canal do YouTube, Programa Na Sua Opinião.
E querendo Deus, na próxima quarta-feira estaremos ao vivo novamente com mais um tema polêmico. Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.